E Lee, eu estou realmente deleitada por termos Jonathan Goldman como nosso próximo convidado. Não podia ficar melhor do que isso. Não pode ficar melhor do que isso. E você sabe como eu me sinto sobre a música, som em geral, com certeza, em minha vida antes de fazer tudo isso. Então, Jonathan, você está aí. De fato, eu estou aqui. Que bênção é estar compartilhando com vocês. Então, muito obrigado por esta oportunidade e olá a todos. Isso é maravilhoso. E ouço as pessoas que não sabem quem ele é. É inacreditável. É inacreditável que alguém não conheça. Então, nós gostaríamos de apresentar vocês a um extraordinário humano, ajudando a despertar o planeta. E este é Jonathan Goldman, que é uma autoridade internacional em cura pelo som e um pioneiro no campo das harmônicas. Ele é o autor de Healing Sounds, esses são livros agora, Shifting Frequencies, The Lost Chord. Também é autor do best-seller The Seven Secrets of Sound Healing, Chakra Frequencies, juntamente com sua esposa, Andy. Seu último livro é The Divine Name, vencedor do Prêmio de Visionário de 2011 para melhor livro de saúde alternativa. Ele é o diretor da Associação de Curadores pelo Som e o presidente da Spirit Music Incorporated, que está localizada em Boulder, no Colorado. Indicado ao Grammy, Jonathan criou inúmeras gravações vencedoras de prêmios, incluindo The Divine Name, com Greg Braden, Reiki Chants, Frequencies, Sounds of Healing, The Lost Chord, 2012 Ascension Harmonicas e Chakra Chants. Chakra Chants é um dos meus favoritos, a propósito. Só queria dizer isso. Ele é um duplo vencedor do prêmio de Visionários de melhor álbum de meditação e cura do ano. Se eu recebesse isso pelo menos uma vez, eu acho que eu estaria dançando no pôr do sol. Sabe o que eu quero dizer? Ele venceu 2 vezes. Ele também é membro da Sociedade Internacional de Música e Medicina. Ele dedicou sua vida ao caminho do serviço, ajudando a despertar e empoderar outros com a habilidade do som de curar e transformar. Em 2011, Jonathan figurou no Hall da Fama de terapeutas massagistas. No mesmo ano, ele foi nomeado uma das 101 pessoas mais influentes da Watkins Magazine. Vivente. Eu gostei dessa parte, eu gostei da parte vivente. E sabe, com todas estas credenciais, eu acho que o que mais me inspira a respeito do Jonathan é que ele sente o seu chamado para despertar a humanidade e empoderá-la através do som. Jonathan, este é um show de cura. É disso que se trata isso. Se eu apenas abrir a bolsa para você e disser, como se cura com o som? O que você tem para oferecer aqui? Quer dizer, está por toda parte, mas especificamente. Lee e Mônica, muito obrigado novamente. E eu realmente gostaria de sugerir que, com relação ao poder do som, eu gostaria de passar por alguns princípios básicos de como o som pode curar. Nossos antigos mestres místicos e nossos físicos quânticos modernos concordam que tudo está em um estado de vibração. Desde os elétrons, movendo ao redor do núcleo, do átomos, planetas, distantes galáxias, tudo está em movimento, tudo cria uma vibração. E essa vibração pode ser percebida como um som. No começo era o Verbo. E o Senhor disse que haja luz. O som precedendo a luz. Então, a ideia do som como uma força criativa essencial do universo é antiga, compreendida pela ciência, e estar em vibração apenas porque nós não podemos... Nós ouvimos ao redor de 16 dessas vibrações, são chamadas de ciclos por segundo, ou hertz. 16 hertz, nós ouvimos até cerca de 16 mil. Os nossos amigos de nadadeiros no oceano, os golfinhos, podem ouvir até cerca de 160 mil ciclos por segundo. E eles podem literalmente codificar e projetar frequências holográficas de som. Então, o que nós podemos perceber como nada estando lá, golfinhos podem trocar informação extraordinária. Só porque não podemos ouvir uma frequência não quer dizer que não haja um som. Agora, com relação a coisas estando em vibração, tudo está em vibração. Desde a cadeira na qual você pode estar sentado até
O que quer que seja, isso inclui nosso corpo, cada órgão, cada osso, cada tecido. Cada parte dos nossos corpos está num estado de vibração. E quando estamos em um estado de saúde, nós somos como essa maravilhosa orquestra que está tocando a sinfonia do ser ou a suíte do ser. Nós chamamos isso de a saúde do som. Mas o que acontece com aquela orquestra se o segundo tocador de violino perder sua partitura? E se ele começar a tocar fora de harmonia, tocando as notas erradas, e logo, toda a orquestra estará prejudicada? E isso é muito parecido com uma parte do nosso corpo perdendo a sua frequência ressonante saudável, normal. O que acontece, é claro, é que começa a vibrar fora de facilidade, fora de harmonia, então nós chamamos de doença, disease. E o conceito de usar o som para a cura é simplesmente, e se pudéssemos restaurar de volta para aquele tocador de violino a partitura apropriada? E se pudermos de alguma forma codificar as frequências ressonantes apropriadas de volta para o órgão, ou parte do corpo, ou campo etérico, chakra, o que quer que você queira, que esteja vibrando fora de facilidade ou de harmonia usando o som. E essa ideia também é a base da maioria das medicinas de vibrações sutis, tudo desde aromaterapia, naturopatia, até homeopatia, até a quiroprática, a acupuntura, até terapia de luz, pode nomear, é a base de quase cada modalidade de cura. A ideia é colocar de volta a harmonia em algo que talvez esteja desequilibrado através de algum tipo de modalidade. Então, é um princípio básico. O uso do som como uma modalidade de cura. E então, nós nos movemos para duas formas diferentes de como o som nos afeta. A primeira é chamada psicoacústica. Isso significa que o som entra em nossos ouvidos, em nosso cérebro, afetando nosso sistema nervoso, o ritmo cardíaco, nossa respiração, nossas ondas cerebrais. E quando estamos ouvindo a música, quando estamos falando, quando estamos cantando, nós estamos, eu deveria dizer, psicoacusticamente afetados pelo som. Por exemplo, aqui eu tenho dois diapasões e eles são sintonizados com proporções sagradas específicas e eu estou batendo as juntas e ouvindo a elas. E realmente causa um aprofundamento profundo de mim mesmo, é uma grande forma de relaxar, uma grande maneira de reduzir o estresse. Então, diapasões. E ouvir uma bela, calma e relaxada música é maravilhoso nesses tempos, onde as pessoas estão tão estressadas. Mesmo nossa voz, quando estamos falando, podemos literalmente afetar outra pessoa. Então, tenha muito cuidado em como você está usando sua voz e as palavras que você está falando, porque você está afetando outras pessoas. E você pode usar seus próprios sons dessa forma para curar e transformar ou o oposto também. Então, isso é psicoacústica. E então nós temos a vibroacústica. A vibroacústica é quando o som entra em nosso corpo e entra em nossas células, indo até o nosso DNA e até mesmo mudando nossas moléculas. Então a vibroacústica, uma das formas mais poderosas de se criar sons de vibroacústica é com a nossa voz e particularmente com algo que eu tenho compartilhado muito, particularmente com a minha esposa Andy. Na verdade, eu escrevi um livro que está saindo muito bem, chamado The Humming Effect, o efeito do murmurar. Eu adorei isso. É tão legal porque nós surgimos com isso porque eu tinha um sentimento por 40 anos. Todos nós trabalhamos com todos os tipos diferentes de mantras e sons sagrados. Mas muitas pessoas confundem a cura do som com a necessidade de ter uma voz bonita e ser um músico habilidoso. E então o que eu e Andy estamos fazendo é que perguntando, e qual seria o som que todo mundo pode fazer e que ninguém vai ser julgado por isso? E nós olhamos um para o outro e dissemos, então é o hum. Então o efeito do murmurar, do hum, o primeiro capítulo, porque quantas pessoas levarão o humming a sério? Então,
E se nós fizéssemos o primeiro capítulo e o fizéssemos de tal forma, com o que é chamado de revisão por pares, informação de revisão por pares, de como o som, e particularmente o hum, pode nos afetar, nós fizemos e, portanto, aquilo foi meio que a chave para chamar a atenção das pessoas, porque aqui estão algumas das coisas que estão acontecendo quando você está criando esse som vibroacústico realmente poderoso. Redução de ritmo cardíaco, respiração, as ondas cerebrais diminuem, você tem a liberação de endorfinas, aquele hormônio de se sentir bem, você tem a liberação de melatonina, que é muito bom para ajudar a dormir, e também um agente antiviral, mas também ajuda a liberar óxido nítrico. Isso não é óxido nitroso, isso é óxido nítrico, que é um vasodilatador, que basicamente expande sua corrente sanguínea e a torna mais fluida, então o sangue passa pelo corpo, portanto trazendo mais oxigênio e vários tipos de habilidades de cura para você, e é um fabuloso agente antiviral. Então, nós encontramos vários médicos, literalmente, que têm recomendado às pessoas que elas façam um hum. E através do humming, particularmente na sua cavidade nasal, que é onde alguns vírus se codificam, primeiro, literalmente pode ajudar a apoiar e talvez nos curar. Eu realmente gostaria de compartilhar isso, porque fazer o humming é algo que todos podem fazer, o murmurar. As crianças o fazem, os mais velhos também fazemos isso naturalmente. E o que nós descobrimos no efeito humming, ou efeito zumbido, é um tom que nós chamamos de humming ou zumbido consciente. Isso simplesmente significa: eu vou conduzir você, se estiver bem, em um processo disso em um minuto. Mas é um processo onde, ao invés de fazer o humming de zip-zuda, que é fantástico, você simplesmente fecha seus olhos, tome algumas respirações profundas. Tomar respirações profundas é importantíssimo. Então, você toma algumas respirações profundas. Depois, basicamente, você se assegura de que seus lábios estão fechados e começa a fazer o zumbido, o hum. Lee e Mônica, eu posso pedir por um segundo, se vocês puderem brincar comigo? Por um segundo, adoraria brincar com vocês. Estamos prontos? Estou pronto. Eu gostaria que ambos começassem a fazer o hum. E para fazer o hum apropriadamente, a única coisa é que você basicamente tem que ter os lábios fechados. A não é um hum, mas isso é um hum. Então preciso deixar os lábios fechados. Então eu quero que vocês comecem a fazer o som por 10 segundos. Comece e depois diga o que acontece. Se foi. Você não pode ouvir o zumbido. É como se fosse o botão do silenciar, de ficar mudo. Libere o silencioso. Fantástico. Libere o silencioso. Exatamente. E eu disse às pessoas, se você não sabia a respeito, a maioria das pessoas não sabia disso. Eu não sabia a respeito disso, até que eu comecei a pesquisar os efeitos do zumbido. Talvez haja muitos outros aspectos do humming que também sejam muito poderosos e efetivos. E, na verdade, apenas de compartilhar com vocês. O hum, acredita-se que o hum é o predecessor do Om, e na verdade, nos Yoga Sutras de Patanjali, que é um livro muito antigo. Então minhas traduções dizem, no começo era o Pranava, o humming do prana. Eles precisavam dar a isso um nome, então eles chamaram de Om. Então se você pensar sobre o Om, até mesmo, se você quiser, é um hum estendido. Então, poderia muito bem ser o primeiro som da criação, o hum cósmico, não o Big Bang, mas o hum cósmico. Então, com relação a fazer o hum, e eu gostaria de sugerir que todos que estejam assistindo a isso, tente. E também, particularmente, nós faremos apenas 3 vezes, mas eu gostaria de sugerir que quando vocês fizerem o hum consciente, faça-o por pelo menos alguns minutos, talvez 5 minutos. Se você não tiver um cronômetro,
25 hums. Sabe, completos, com respirações profundas estendidas, e depois você precisa se permitir alguns minutos de apenas estar lá e ficar em silêncio. E o silêncio é realmente o lugar profundo, onde, se você quiser, é do yin para o yang do som. E é um lugar onde mudanças podem acontecer. Então, uma vez que você tenha feito, experimentado o som sagrado, estar em silêncio é tão importante. Vocês podem me ouvir? Eu acabei de apertar o botão de silencioso aqui. Vocês ainda estão aí? Sim, posso ouvir você. Muito bem. Então, muito obrigado. Então, estar em silêncio e, novamente, sentar-se com a coluna reta. Você precisa encontrar um lugar onde você não será perturbado ou potencialmente perturbado porque você não quererá estar no meio de um processo. E, de repente, alguém diz, o que você está fazendo? Aquilo será um pouco chato. Então você vai sentar de coluna reta, respirando profundamente, com os olhos fechados, e fazendo um belo e relaxante tom, algo que está em sua zona de conforto. Nada que te exija demais. Mais alto não é melhor, então apenas preste atenção, na primeira vez que você faz, aos efeitos do som. Onde você está sentindo? Você está sentindo na sua cabeça? Você está sentindo no seu peito? Ou na sua garganta? E você descobrirá que quando você projeta também intencionalidade, que é tão importante, quando você projeta a intencionalidade para o hum, você pode literalmente mudar e transformar o poder do hum. Então, por exemplo, se você tiver uma dor de cabeça e você quer trabalhar com aquilo, simplesmente feche os olhos e faça o hum, projete-o intencionalmente para aquela parte da sua cabeça que está causando dor, e você poderá descobrir que está apoiando você. Ou se você tiver algum tipo de congestão em seu peito, você pode basicamente fazer o hum e focar-se na área do seu peito. E com um pouco de prática, você descobrirá que pode fazer isso. Porque o que particularmente trabalhar com som, trabalho de luz, qualquer outra prática tem um efeito cumulativo. Quanto mais você o faz, mais apto você se tornará e mais poderosa a sua experiência. Então, para essa primeira vez, vamos fazer 3 hums. Primeiro, comece tomando algumas respirações profundas. E antes de fazer isso, eu gostaria de dizer, se você estiver estressado ou tiver algum tipo de coisa que está te estressando, tome 2 belas respirações profundas e faça alguns hums. Você perceberá que seu ritmo cardíaco, sua respiração e sua pressão sanguínea vai cair num nível que é literalmente farmacêutico. Na verdade, Bruce Lipton, no livro Humming Effect, escreveu algumas belas notas dizendo que o efeito humming é uma forma natural e não farmacêutica de alcançar equilíbrio e harmonia. E é realmente verdade. É por isso que estou compartilhando com vocês. Todos podem fazer. O humming é um som inclusivo, não exclui ninguém. Todos podem fazer o hum. Basicamente, todos podem experimentar os efeitos curativos do som. Então, vamos fazer isso agora. Tomando uma respiração profunda e liberando. Uma outra respiração profunda e liberando. E agora eu farei 3 hums simples, com os olhos fechados, tomando uma respiração profunda. Por favor, junte-se a mim. Mais uma respiração profunda. E uma última, uma respiração profunda. Então, apenas por um momento, ficando em silêncio, observando se você pode sentir algum efeito do poder
desse som autocriado. Lee e Mônica, vocês sentiram alguma coisa com este? Eu adorei. Sim, você vai primeiro. É a mesma coisa que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para a Índia e experimentei isto em um ashram. E funciona. E realmente é assim. E te acalma. Adorei a questão da pressão sanguínea. E o que Bruce disse também, porque todos precisam disto. Isto pode ser, como você diz, a base de tanta paz para tantos sistemas de crenças também. As frequências do chakra, eu usei vários tipos de coisas e é maravilhoso. Altamente recomendado. Mas isto é algo, frequentemente, eu chamo o hum de um som portal, porque ele abre portais para outras dimensões, onde as pessoas podem chegar simplesmente usando esses sons muito simples, mas profundos. Eu quero encorajar a todos a fazê-lo e eu quero encorajar a todos também a compartilharem que eu estou também fazendo esse som humming como um som global guiado. Então, basicamente, você trabalha com a coerência coração-cérebro em conjunção com isso. Talvez uma outra técnica em outro momento. E então você projeta e visualiza em 3 dimensões a Terra flutuando e projetando a energia para a Terra. É fantástico, porque nós curamos o planeta, nós curamos a nós mesmos, nós curamos a nós mesmos, curamos o planeta. Podemos fazer a diferença, nós temos uma escolha. Eu apenas gostaria de dizer também, toda esta ideia da coerência cérebro-coração, como você sabe, se você estiver familiarizado com isso também, eu senti que você alcançou aquilo instantaneamente com alguns desses álbuns, com as notas que você escolheu, com os cantores e tudo isso, simplesmente te coloca lá, quase que instantaneamente. Eu tenho usado isso tantas vezes, e mesmo em meu escritório eu coloco quando há algum estresse, quando há muitas coisas para fazer, e eu digo, é quase como se simplesmente limpasse o ar e eu estou bem novamente. Há algo nisso que você realmente se tornou um mestre nisso. Eu acho que todos, e é por isso que você recebeu os prêmios, todos sentem e sabem. Isso se encaixa diretamente em tudo que você disse. Isso é algo que você também produz. Eu gostaria de dizer às pessoas, se vocês não ouviram essa música e você realmente não compreende o que ele está dizendo, isso mostra para vocês. Além de usar o humming sozinho, isso é algo profundo. E você pode também ter um background do nosso melhor álbum. É chamado Frequencies and Sounds of Healing. É um compêndio com vários diferentes álbuns. E você está totalmente certo quando diz que podemos criar instantânea coerência coração-cérebro. Obrigado por essa observação. Eu não gosto de me vangloriar das minhas coisas, mas eu realmente aprecio, porque é verdade. Então, muito obrigado. Mônica tem algo também, eu acho. Sim, eu gostaria de agradecer a você por nos trazer uma nova ferramenta. Há muitos que estão conscientes sobre o som que eles fazem. E isso, e até mesmo fazer tons. Muitas pessoas são encorajadas a entonar. Mesmo ao fazer tons, você pode se sentir consciente sobre como você não soa tão bem. Mas isso é tão simples. Para mim, simplesmente sentar aqui e estar bem, em compartilhar meu hum com todos. Isso quebra aquela barreira consciente do que as pessoas ouvirão e pensarão de mim. Então, eu procuro fazer isso porque eu também adoro sua música. Eu tentarei algo agora. Eu farei o hum. Quando eu o ouvi, eu havia que havia um motor em mim. E no final, quando nós paramos, foi uma entrega de oxigênio indo para cada célula do meu corpo. E eu estou tão energizado, então muito obrigado. Eu vou fazer algo também, baseado nisto, e isso é algo que você disse que é muito novo. Trazer as formas antigas. Da próxima vez que nós pudermos fazer um encontro, eu não sei quanto isso será. Pode ser daqui a meses, porque nós temos estado no estúdio agora todo esse tempo. Nós costumávamos sentarmos em frente a grandes públicos, e tudo isso retornará. E quando isso acontecer, eu adoraria fazer um hum antes da canalização. Isso não é nada que nós fizemos, não é fazer tons, eu quero fazer um hum antes da canalização. E então preparar o palco para aquilo. Eu estou tendo arrepios já. E isso é fantástico.
Você poderá se surpreender com o poder disso. Lee, tudo bem se eu desse meu website? Eu quero que você o faça, por favor. É healingsounds.com, sounds com S no final, healingsounds.com. Tem informações extraordinárias, downloads gratuitos, vários tipos de ferramentas. Na verdade, é um website ganhador de prêmios em si mesmo, então eu fortemente encorajo as pessoas a irem lá, porque isso dá passagem para a dimensão da cura com som, ou sons curativos, healingsounds.com. Jonathan, essa é uma pergunta louca, mas todas as coisas que você fez em som, você é um músico? Ah, Lee, sim. Se nós tivéssemos tempo, eu contaria como, em 1979, eu estava tocando em um bar à beira-mar, em Cape Cod. E eu entrei no palco e, de repente, a luz de Deus me atingiu. E foi assim que o campo da cura pelo som se abriu. É uma história muito interessante, talvez eu seja capaz de compartilhar com vocês em algum momento. E que bênção! Tem sido uma jornada louca e empolgante pelos últimos 40 e poucos anos. Eu sei que nosso amigo Greg Braden te considera muito. E eu sei que vocês são amigos e ele tem estado com você em um dos seus álbuns. E ele toca sua música nas sessões dele também. Eu acho que esse é um dos primeiros lugares onde eu ouvi. E é claro, eu fui e comprei todos os álbuns. Ele é um ótimo músico, ele mesmo. Ele é fantástico. A maioria das pessoas não sabem. Ele toca flauta, ele tem várias. Ele e sua esposa às vezes tocam juntos. Eu estou empolgada com o livro The Humming Effect. Isso é algo que as pessoas podem conseguir no seu website, em nosso website, na Amazon e também, basicamente, está em Audible. E é louco porque um amigo nosso acabou de nos enviar um pequeno texto dizendo: vá aqui. E era o filme que era o número 7 na Netflix. E nós fomos a cerca de 58 minutos e havia um close de alguns livros. Um deles tinha realmente a ver com o tema do filme, mas aquele que estava abaixo era The Humming Effect. E eu pensei, meu Deus, nosso livro está nos filmes. Isso é fantástico, adorei. Isso é fantástico. O que eu também adorei foi que é tão simples. E eu espero que haja pais que agora sejam capazes de ajudar a fazer isso com seus filhos. Você pode imaginar como isso mudará se nós pudermos ter várias crianças crescendo com essa técnica fácil e simples do humming? Pode imaginar isso? Em particular, durante esse tempo extraordinário, minha esposa e eu, Andy, fizemos um programa ontem sobre usar o humming para desordem de pós-traumática, porque nós temos algo em nosso livro, porque realmente é profundo. Novamente, pegue o livro. Nós apenas estamos na superfície do poder que podemos fazer com o hum. É um processo de passo a passo de ativação vibratória consciente, usando o som sagrado do hum, o hum consciente. John D. Goldman, muito obrigado por tudo que você fez. Tanto, eu não posso dizer o bastante. Em todas estas coisas, os livros, o conhecimento, a música, e ainda estamos aprendendo, de você, Senhor. Muito obrigado por estar conosco hoje. Sim, nós gostamos demais, e eu espero que todos que estejam assistindo estejam saindo daqui com algo que eles não tinham antes. E esse é todo o ponto. Então eu direi, Jonathan, muito obrigado. Nós vamos dizer adeus e depois faremos uma pausa. Bye bye e bênçãos de luz e amor e som para você e todos.